baseado nisso na parada, como é que eu sei seguir cantando daqui? Como foi ser gay em cada época? Bom, eu achei esse vídeo interessante, porque, mano, tem uma vibe meio estranha, tá ligado? Como se tivesse alguns problemas e zoeiras, entre aspas, no conceito disso, tá ligado? Porque, mano, os gays normalmente sempre sofreram na humanidade e tal, por conta de gostar de homem, blá 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 blá, blá, não era costume. Mas hoje em dia teve uma inversão disso que é meio complicada, então bora lá ver. E o canal é Tio The Pin. Ok, eu não vou falar isso nem fudendo, que senão vocês vão usar pra caramba. Então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Este é você na China Imperial de 2000 anos atrás. E acabou de se deitar com um nobre. Enquanto você dorme, ele pega um facão, agarra sua túnica sobre a qual você adormeceu e de repente corta a manga. Este gesto, conhecido como corte de manga, era uma demonstração de afeto tão clara que, se algum empregado o visse, o boato rapidamente se espalharia de maneira perigosa. E se você adicionasse a isso que seus antigos conhecidos começavam a vê-lo vestir-se com roupas melhores, acompanhar de perto o nobre ou desaparecer algumas noites sem dar explicações, as suspeitas começariam a se converter em um problema real. Por isso, quando um nobre lhe dava esse sinal de que gostava tanto de você, a ponto de estragar suas roupas para não te acordar, começava outro tipo de jogo, o de disfarçar subindo hierarquias. Você não podia passar de varrer os corredores para vestir sedas de um dia para o outro. A mudança tinha que ser lenta, quase invisível. No início, você continuava fazendo as mesmas tarefas, mas procurava desculpas para estar presente em reuniões, servir banquetes ou acompanhar em recados importantes. Pois é, então isso aos poucos fazia com que você se tornasse íntimo do imperador, praticamente. Não sabia disso não, viu? Poucos suas roupas melhoravam. Você se movimentava em lugares onde antes não tinha acesso e estava cada vez mais perto do círculo de confiança deles. Mas aí estava o perigo. Se alguém juntasse todas as peças muito cedo, o boato poderia estourar antes que sua posição estivesse assegurada. E na China Imperial, onde o tratamento especial já causava muitas suspeitas e onde as relações entre homens podiam ser consideradas traição, a combinação de ambas era uma bomba grande demais. Bastava a história chegar às pessoas erradas para você ser preso. Trancado em um celeiro empoeirado e submetido à humilhação de ter vegetais do campo forçados em você, até acabar com sua vida. Mas a história tinha outro lado. Se você fosse o nobre, ou até mesmo o imperador, a situação mudava completamente. Na dinastia Han, século I, pertencer à corte imperial significava que você tinha acesso a todos os tipos de luxos e paixões, sem importar de quem vinham. Nas casas de chá, teatros, jardins privados, os cortesãos ofereciam muito mais do que conversa. E enquanto seu status fosse alto, ninguém questionava suas preferências. No entanto... Ok, basicamente está falando, se você tem mais grana do que eu, você não vai ser linchado. A situação tomou um rumo sombrio quando as influências estrangeiras e as ideias morais do Ocidente começaram a se infiltrar. Durante a dinastia Qing, o preço de um encontro íntimo com outro homem poderia ser 1 mês de prisão e 100 chicotadas com vara de bambu. Um castigo que, comparado ao que acontecia em outras culturas, como veremos, poderia parecer leve, mas que ainda era um lembrete de que a paixão e a liberdade sempre tinham um custo. Ainda assim, em um mundo onde os casamentos eram frios, acordos familiares, muitos estavam dispostos a arriscar tudo por algumas horas de afeto verdadeiro. E essa contradição entre o amor celebrado e a constante ameaça de punição não foi exclusiva da China. Em outras partes do mundo, a balança entre desejo e repressão se inclinava de formas muito mais brutais. Do outro lado do mundo, no Império Mexica, que os espanhóis chamariam de Azteca, a religião e a lei permeavam tudo, desde a agricultura até a vida íntima. No Império Mexica do século XV, não importava se você era um guerreiro respeitado ou um jovem aprendiz. Se alguém o visse em um ato sexual com outro homem, o final já estava escrito. A homossexual... Meu Deus do céu. Sei lá, eu hoje em dia... Antigamente eu era meio homofóbico, tá ligado? E eu assumo isso, tá ligado? Antigamente eu era meio homofóbico, mas hoje em dia eu não sou tanto não, tá ligado? Mas não tenho nenhuma intenção de... gosto de homem. Não, tá ligado? Tenho traços homossexuais pra cacete, tá ligado? Eu tenho um jeitinho de chola, mas... não, prefiro mulher mesmo, já namorei muitas vezes mulheres, prefiro me manter assim. Mas,
Cara, eu acho muito interessante como tudo foi se tornando para que tudo fosse mais normal e mais respeitável e justamente você ter respeito por a liberdade sexual da pessoa. Pra mim, tanto faz se a pessoa dá o caneco, se a pessoa chupa um cacete, tá ligado? Não me importa muito não, tá ligado? Pô, contanto que todo mundo não me enche o meu saco, tá ligado? Pode fazer o que quiser. A qualidade masculina era severamente punida. Mas o curioso é que nem todas as sentenças eram iguais. Se você assumisse o papel ativo, a punição era apenas o estrangulamento ou a execução pública. O pior era quando alguém assumia o papel passivo, considerado o mais desonroso. Neste caso, a punição era mais brutal. O cólon era extraído e depois a pessoa era queimada viva. Este nível de crueldade estava em sintonia com a visão mexicana do corpo como algo que podia ser oferecido, aberto ou destruído em homenagem aos deuses. E o mais irônico é que, embora a repressão asteca já fosse brutal, a chegada dos conquistadores não trouxe tolerância, mas mais sangue. Para Hernán Cortés e seus homens, formados na rígida moral católica, isso era um pecado horrível e deveria ser eliminado. Pois é. O resultado foi imediato. Execuções públicas, açoites e, em alguns casos, punições tão extremas como ser despedaçado por cães de guerra. Se viajarmos de volta no tempo para a Grécia clássica, encontramos uma visão muito mais matizada. Em cidades como Atenas, a pederastia era uma instituição social reconhecida. Não era apenas uma relação sexual, incluía educação, treinamento militar, introdução à vida cívica. Era vista como uma fase temporária na vida do jovem, que mais tarde se casaria e teria filhos. Pois é. Mesmo assim, havia regras invisíveis que você poderia quebrar sem perceber. O jovem deveria mostrar-se moderado, não se deixar parecer muito complacente, e o relacionamento deveria terminar quando atingisse a maturidade. Na vida cotidiana, essas relações podiam ser expressas em academias, banquetes ou treinamentos militares. Eita, eu acho engraçado como antigamente, principalmente na Roma antiga, tinha basicamente a questão de, mano, a liberdade sexual deles era basicamente formada por, mano, você literalmente é isso, tá bom, só não mostre muito, tá ligado? Seria basicamente isso. E, mano, essa liberdade sexual toda e tal, pelo menos não foi tão repressiva quanto em outros países. Eu acho muito engraçado isso. Mas acaba que isso se torna mais, como é que se diz? Mais preocupante e mais extremo, tá ligado? Porque principalmente em alguns casos, que, mano, as pessoas têm essa... tem essa liberdade, mas não tanto. Acaba reprimindo a pessoa de qualquer jeito. Ver com se encaixar em um estereótipo. O ideal masculino grego combinava beleza física, destreza atlética e virtude cívica, e a relação com um mentor fazia parte desse molde. Não se tratava de ser gay como identidade, mas sim de cumprir um papel socialmente aceito. Roma herdou o costume, mas mudou a regra principal. Aqui a idade não importava, e sim o papel. Um cidadão livre podia ter relações com escravos, prostitutas ou estrangeiros do sexo masculino sem manchar sua honra, desde que fosse o ativo. Ser o passivo, por outro lado, colocava você no degrau mais baixo, próprio de escravos ou traidores. E essa distinção era tão importante. Mano, eu acho bizarro como, tipo assim, passivo, tá ligado? Mano, é bizarro isso, tá ligado? Mano, é bizarro como esses caras tinham algum problema com tá ligado, mano? Caralho, que problema é esse, viado? Tanto que até os senadores a usavam como arma política. Acusar um rival de ter recebido outro homem poderia destruir sua carreira mais rápido do que um escândalo de corrupção. Em ambas culturas, o que para nós seria simplesmente uma questão de intimidade, para eles era uma armadilha social constante. Um único erro, e você passava de respeitado a humilhado para o resto da vida. Mas voltando à Ásia, no Japão feudal, dormir com seu mestre fazia parte do treinamento. A vida era regida por um rígido sistema de classes, com os samurais no topo da elite guerreira. E por isso, no começo, era totalmente aceito que, como aprendiz de samurai, você fizesse certos favores ao seu mestre. No mundo samurai, o wakashudo era uma tradição que regulamentava as relações entre um guerreiro adulto e um aprendiz adolescente. O jovem recebia formação em armas, estratégia e etiqueta, e em troca oferecia companhia, admiração e, às vezes, intimidade sexual. A relação não era exclusivamente carnal, estava tingida de ideais de sacrifício,
poesia e devoção mútua. Mas nesta época de guerreiros honrados, o inimigo nem sempre estava na frente. Pois Um é. boato, uma carta interceptada ou um gesto interpretado como traição podiam ser mais letais que uma lança. Em uma cultura onde a desonra equivalia à morte, bastava um erro para que o vínculo mais sagrado se convertesse em uma sentença de sépulcro. Mas enquanto seguisse as regras, não havia nada a temer. Era um mundo onde a espada e o afeto podiam coexistir sem contradição. Na Índia antiga, no início, a sexualidade estava profundamente entrelaçada com a religião, a arte e a vida cotidiana. O Kama Sutra, escrito há mais de 1500 anos, não falava apenas Kama Sutra. Então é isso que o pessoal vive falando. Caralho, agora eu tô entendendo. de posições sexuais. Também explicava como cortejar outro homem e sobre pessoas que viviam com um gênero diferente ao que lhes foi atribuído ao nascer. Os Hijra, que hoje seriam os Ladyboys, podiam abençoar casamentos, receber oferendas em nascimentos e caminhar entre reis sem se esconder. No Sudeste Asiático, os Kathoey da Tailândia se apresentavam em palácios, cantavam para a realeza e participavam de rituais que lhes davam um lugar reconhecido na sociedade. Até havia homens que mantinham relações estáveis com outros homens sem que isso causasse qualquer escândalo público. Mas esse mundo não caiu por um conflito interno. O golpe veio de fora. Com a chegada do islamismo e mais tarde do colonialismo britânico, a tolerância se tornou crime. A seção 377 do Código Penal britânico punia as relações contra a natureza com anos de prisão. E essa lei foi exportada para dezenas de países como se fosse uma vacina contra algo que até então não era considerado uma doença. Meu Deus do céu, mas é cada uma mesmo que... Mano, os britânicos têm essa besteira, tipo assim, sou todo regrado, sou todo macho aqui. Mano, se foda, os caras são mais chola do que qualquer um, velho. Desculpa, mas os caras que vivem bebendo chá, não bebe uma cerveja, fica que nem viado, usando etiqueta, fazendo umas paradas assim. Eu sei que, tipo assim, é uma zoeira estereotipada e tal que eu tô falando, mas sei lá, eu acho meio besta isso. Principalmente porque, mano, todas as relações da Britânia eram, principalmente entre os reis, eram primos, tá ligado? Tios, tias, um negócio mais estranho que o outro, tá ligado? Então eles não tinham como julgar ninguém, tá ligado? E eu não tô querendo defender a pessoa que tá sendo homossexual, tô nem aí pra isso. Pra mim, tanto faz o que a pessoa faz na sua intimidade, tá ligado? Mas eu acho que tem que olhar um pouco pra si próprio quando for julgar, principalmente em qualquer país. O resultado foi uma ironia brutal. Sociedades que haviam aceitado a diversidade por séculos começaram a persegui-la usando leis importadas de culturas que se consideravam mais civilizadas. A Assíria e as tribos germânicas abrangiam o que hoje é o Iraque. Meu Deus do céu. Síria? Eu não lembro muito disso, tá ligado? Principalmente Iraque, tá ligado? Na minha escola de geografia, tipo assim, tem um nomezinho diferente. Eu não lembro muito bem do que exatamente, mas... Não lembro o que é exatamente, mas... Voltando, rapaziada. O Iraque, a Síria e partes da Turquia e do Irã. Nessa sociedade guerreira, se você fosse gay, sua sobrevivência dependia de seguir 3 regras sagradas. A primeira coisa é que você nunca deve mostrar fraqueza. No Império Assírio, a masculinidade era medida pela sua força e capacidade de dominar. Sexo entre homens podia ser tolerado, mas só se fosse usado para humilhar um inimigo capturado. Outra regra era que você não devia se igualar a um escravo. Isso significava que se você adotasse o papel passivo, estava acabado. Antes da execução, você era castrado em público para eliminar qualquer vestígio de honra ou status. Por outro lado, você tinha que ser um mestre do engano e sutileza. Em ambos mundos, bastava uma acusação para que sua reputação desmoronasse. Não era necessário ser pego em flagrante. A suspeita podia ser suficiente para que seus colegas de armas decidissem que você não era mais digno de estar entre eles. No melhor dos casos, mandavam você para o exílio para morrer sozinho. No pior, você poderia acabar afogado em um pântano ou pendurado em uma árvore. E não se tratava de moral religiosa, mas de um código Pô, isso me lembra aquele caça às bruxas de Salem, tá ligado? de honra profundamente ligado à guerra e à sobrevivência em um ambiente hostil.
Até então, sua vida como gay dependia de códigos sociais, não de um pecado escrito em pedra. Mas com a chegada das religiões abraâmicas, tudo mudou. Seu desejo agora tinha um nome e era pecado. Esse foi a primeira mudança de paradigma que eles trouxeram. No judaísmo, certas passagens do Levítico proibiam explicitamente os atos sexuais entre homens. Isso não era uma simples desaprovação social, era uma marca moral que te seguia mesmo fora do quarto. A segunda mudança foi que o castigo não terminava nesta vida. O cristianismo pegou essas leis e as reforçou. Você não só merecia um castigo na terra, mas também a condenação eterna na vida após a morte. Isso adicionava um novo nível de controle. Mano, isso daí eu acho muito besta, principalmente pra um cara que é cristão. Tem muitos gays que são cristãos, tá ligado? A maioria é ateu, a maioria, tá ligado? Mas tem alguns gays que são cristãos, tá ligado? E, mano, eu acho isso principalmente uma reflexão besta, tá ligado? Do que os homens achavam em certas culturas de época. Se Deus é amor, por que ele vai julgar uma pessoa ter amor por outra, tá ligado? Eu acho isso complicado e muito idiota, tá ligado? Pra mim, eu acho que isso é meio que invenção. Algumas passagens da Bíblia foram feitas em nome de Deus, mas outras foi meio que invenção dos homens, tá ligado? Só pra cultuar algo da época ou fazer com que algo da época seja ouvido, tá ligado? Não era suficiente se esconder agora, você precisava se arrepender para salvar sua alma. O Islã, a partir do século VII, incorporou visões semelhantes, embora a prática e a tolerância variavam conforme a região e a época histórica. Em alguns lugares houve repressão absoluta, em outros floresceram poesias homoeróticas nas cortes islâmicas. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, e mais tarde por meio da colonização europeia, o islamismo, através de conquistas na Ásia e África, seus valores morais transformavam ou substituíam os costumes anteriores. E quando parecia que as novas regras religiosas já controlavam tudo, surgiu uma força capaz de levá-las a qualquer canto do planeta. O colonialismo trouxe preconceitos, códigos penais e punições que em muitos lugares nunca tinham existido. Na América, os espanhóis chamavam pecado nefando, algo que em povos como os taínos ou os zapotecas era parte normal da vida, e puniam com açoites, execuções públicas ou até mesmo a fogueira. Na Ásia e África, o Império Britânico impôs a seção 377 do Código Penal, proibindo as relações contra a natura com penas de prisão e trabalhos forçados. Uma lei que foi copiada em dezenas de colônias, da Nigéria a Singapura, da Jamaica ao Sudão. E o mais irônico é que muitos desses países ainda a mantêm hoje, décadas depois de se tornarem independentes. Na Oceania, comunidades polinésias que reconheceram por séculos os Fa'afafin viram como as missões cristãs tentavam apagar sua existência. Na África, povos que aceitavam vínculos entre homens começaram a persegui-los com leis europeias, enquanto os líderes coloniais se proclamavam portadores de civilização. O colonialismo não deixou apenas fronteiras e bandeiras, deixou um sistema de perseguição que, em muitos casos, foi mais brutal do que qualquer tradição local. E essa herança ainda está viva. E se você achava que a herança colonial era dura, o que veio depois foi ainda mais sufocante. No século XIX, a industrialização encheu as cidades e isso deu às autoridades uma nova vantagem. Elas podiam monitorar tudo. Meu Deus do céu. Eu acho que deve ser muito difícil, principalmente nessas épocas de 1900 e bolinha, tá ligado? Que, mano, teve um monte de coisa de revolução e também teve principalmente a facilitação de você conseguir pegar essas pessoas. Porque, mano, não é difícil a pessoa ouvir um cara pegando outro cara em um campo específico, ouvir aquela gemedeira, ouvir alguma coisa, ou escutar alguma coisa, tá ligado? É muito fácil, cara. Nossa senhora. Deve ser muito fácil, principalmente na questão de humanas, tá ligado? Principalmente na questão disso, tá ligado? Humanos são escandalosos, são não sei o que. É muito mais fácil pra uma pessoa que tem os costumes cristãos, ou tem o costume de, mano, odiar gay, ou é homofóbico, sei lá, denunciar a pessoa, ou por imoralidade, como eles diziam naquela época, tá ligado? Seria praticamente isso. Elas podiam monitorar tudo.
Primeiro veio a moral vitoriana. Na Inglaterra, a heterossexualidade no casamento se tornou o único modelo aceitável. Um boato podia arruinar sua reputação, mas ser descoberto significava prisão, perda do emprego e vergonha pública. Depois, o castigo virou espetáculo. Em 1895, Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados por grave indecência. A imprensa fez disso um caso exemplar. Uma mensagem clara de que ninguém, por mais famoso ou talentoso que fosse, estava a salvo. E o século XX não começou com alívio, mas com mais pressão. Em muitos países islâmicos, as interpretações mais rígidas da lei religiosa foram reforçadas, endurecendo as penalidades e reduzindo qualquer espaço de tolerância. No Ocidente, a polícia organizava batidas em bares, parques e reuniões privadas, utilizando as novas leis contra condutas imorais para prender qualquer pessoa que fosse diferente. Exatamente, foi o que eu falei agora há pouco, tá ligado? Cada década trazia uma nova forma de controle. Cada lei adicionava uma camada extra de medo, e embora as atitudes começassem a mudar após a Segunda Guerra Mundial, a sombra dessa repressão não desapareceria tão rapidamente. Hoje, em dezenas de países, ser gay ainda pode te levar para a prisão ou a execução. Em outros casos, embora a lei não castigue mais, o estigma social continua a funcionar como uma condenação invisível. Perder o emprego, ser expulso de casa ou viver em silêncio para não se tornar um alvo. E o mais inquietante é que grande parte dessa repressão não vem de tradições antigas, mas de leis e preconceitos importados há apenas alguns séculos. Países que um dia celebraram a diversidade hoje a combatem com ferramentas herdadas de colonizadores que já nem existem. Em alguns lugares, a mudança avança. Direitos reconhecidos, visibilidade na mídia, proteção legal. Em outros, a maré recua. Novas leis, censura e campanhas políticas que usam a homofobia como arma para ganhar poder. A história não é uma linha reta. E enquanto a luta pela aceitação continuar, cada passo à frente pode encontrar um muro ou abrir uma porta que ninguém se atreva a fechar. Pois é. Não se esqueçam de apoiar este tipo de conteúdo se inscrevendo e assistindo este outro vídeo muito curioso que vocês vão adorar. Mano, eu achei interessante o vídeo, tá ligado? Não por conta do tema em si, mas eu achei bem feito, bem editado e tal. E, mano, é legal saber dessas coisas, tá ligado? Principalmente pelo conceito de, mano, a gente não sabe muito como é que foi pela história sobre o que aconteceu com gays, lésbicas, essas paradas assim. Mesmo que, tipo assim, hoje em dia eu não seja mais homofóbico, eu não gosto de alguns costumes, jeitos de pessoas de ser, tá ligado? Antigamente eu era mais homofóbico, tá ligado? E eu não digo isso com orgulho, eu digo isso com barbárie mesmo, tá ligado? Eu era muito homofóbico quando eu era mais novo, tá ligado? Quando eu tinha uns 14, 13 anos, eu era muito homofóbico demais, cara. E, tipo assim, teve vez que eu andava do outro lado da rua, tá ligado? Se eu visse um gay andando, tá ligado? Eu não tô nem zoando. Mas hoje em dia eu vejo que, mano, o que eu fazia com essas pessoas, o que eu fazia no meu subconsciente, era uma idiotice plena, tá ligado? E é meio que uma carta de confissão isso daqui, mas hoje em dia eu aceito muito mais pessoas do jeito que elas são do que exatamente pelo que elas fazem, tá ligado? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau!